metálica da acolhida. O colchão de ar, viu, Vânia, que você me emprestou para a primeira noite, está aqui guardado. O primeiro momento do primeiro abraço e o primeiro ano novo, Mônica. Está guardado aqui, ó. Me recordo, primeiro ano novo, primeiro Natal em Curitiba. Nós não conhecíamos vocês. E a minha irmã Ruth falou assim, você vai fazer o seguinte, fica assim andando pela igreja, que alguém vai te convidar. Não, Ruth, a gente vai passar só eu e o Christopher, tá ótimo. Não, pode esperar que alguém vai te convidar. Natal fomos convidados, mas ano novo não deu tempo de ver ninguém. E de novo minha irmã Ruth disse, você precisa ter fé, menina, descer lá do quartinho, senta num lugar assim, ó, que eu encomendei em oração uma mulher que ficará muito sua amiga. Eu vou pedir para ela te chamar. E eu lembro que eu sentei ali no quarto banco com o Cris, já tínhamos feito uma ceia para guardar para nós no quartinho lá em cima no Figobar, caso ninguém tivesse convidado. De repente eu vejo 2 olhos azuis gritando do outro lado, a Mônica. Ei, sabe o que é? Estava procurando vocês pela igreja, queria que vocês passassem o ano novo conosco. E assim foi. Isso é Curitiba, a igreja do coração. E se eu precisasse ficar agradecendo todas as pessoas aqui, não teria sermão hoje, esse não é o plano. Isso aqui é um lugar muito sagrado para a gente ficar falando de nós mesmos e explicando coisas. A mensagem hoje tem que ser pregada, porque o sermão que Deus preparou para nós essa manhã, não fui eu, trará vida às áreas mortas da sua existência. E por isso eu agradeço, desde o primeiro Natal de Curitiba, desde a acolhida naquele quartinho lá em cima, quando o irmão Luiz e a esposa eram meus vizinhos, levavam chá de camomila para nós à noite. Quantas noites ficamos até de madrugada naquele corredor, conversando sobre as bênçãos de Deus, e o irmão Luiz acordando a gente com aquele violão. Não sei se vocês sabem, mas ele tem um violão que ele começa a tocar lá pelas 4h30, 5 da manhã, louvando e adorando a Deus. É lindo isso. E eu vou sentir saudades, irmão Luiz, do violão, que tocava para acordar a gente, para nos lembrar de que onde a música divina, o Senhor está. Hoje eu agradeço a você que orou por mim, pelo Christopher, por todos nós. E é por isso que eu gostaria que nessa manhã você abrisse Ezequiel capítulo 37 e acompanhasse essa história de amor comigo, onde nós vamos viajar para conhecer um lugar que talvez você nunca tenha ido, mas que nessa manhã, pelo poder de Deus, eu estarei te levando. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, eu vou ler rapidamente, porque a história é maravilhosa, não posso só ficar contando. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não haviam neles o espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz,
diz o Senhor. Gente, eu não sei se a sua vida nessa manhã está sem esperança. Eu não sei quais são as áreas mortas da sua vida. Eu não sei se já esgotaram todas as suas possibilidades. Mas eu vim para dizer para vocês nesta manhã que a Bíblia tem esperança para o seu caso. Que a palavra de Deus nos conta de uma visão de um vale de ossos secos, onde estavam completamente destruídos e sem vida. E Deus pediu que o profeta profetizasse. O Deus do impossível está nos visitando pela sua misericórdia nessa manhã. E poderá transformar situações adversas e coisas horrorosas em grandes bênçãos para a sua glória. Uma vida de fracasso poderá sair um livro para ser colocado em todas as prateleiras cristãs, para que o mundo saiba que um monte de fracassos, como eu digo na minha palestra do recomeço, é um grande sucesso. As pessoas estão equivocadas hoje em relação ao sucesso. Elas buscam um sucesso que não estão conseguindo encontrar e talvez não encontrem nunca, porque se esquecem de que sucesso é uma junção de fracassos entregues a Deus. Então Deus trabalha, sopra vida nas áreas mortas de nossa existência e nos ajuda a ter sucesso em Deus. Nenhum testemunho poderá se levantar com poder se não tiver que passar pelo vale de ossos secos. Nessa manhã eu digo para vocês que, assim como diz a Eichla, que eu amo aquela música, entre a promessa e o cumprimento, existe uma ponte que se chama tempo. E se vocês nesta manhã estiverem dispostos a esperar em Deus, vocês terão em dobro na terra que Deus prometeu para vocês, a restituição que tanto tempo vocês esperaram. Ao ouvir o texto de hoje, eu quero muito que você reanime a sua esperança. Que você que se sente perdido, desenganado, desesperançado, e aí vai todos os des, né? Tudo que é des, caindo aos pedaços. Nessa noite a mensagem é para, nessa manhã a mensagem é para você. E para quem está assistindo à noite vai saber que a mensagem nesta noite é para você também. Hoje, Ezequiel nos conta aquilo que Deus fez através de uma visão. Para vocês entenderem melhor o que aconteceu naquela região, Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia. Ele estava ali amando do Senhor, era um profeta de Deus, um homem muito fiel. E certo dia ele teve uma visão. Deus o levou numa visão em sonho e deu a ele a certa visão. De que ele estava no meio de um vale de ossos secos. E se vocês viram a imagem que eu postei na internet, devia ser coisa pior que aquilo. Um monte de caveira no chão, sabe filme de terror? Aqueles mortos que não foram enterrados, tudo no meio de um vale de ossos secos. E ele se assusta, sente o cheiro mal daquilo, mas Deus diz para ele: Ezequiel, você olha esse vale de ossos secos, você acha que isso aí pode viver? Gente, Ezequiel não tinha resposta. E eu começo te dando a primeira lição de hoje de manhã. Para você que não tem respostas. Fecha o bocão e bebe água. Não sai procurando resposta se não tem. Porque a resposta que Deus tem para mim e para você, nós não estamos nem prontos para receber. Por isso, muitas vezes, Deus faz silêncio. Não pense que o silêncio de Deus é negação, gente. Deus não negará bem nenhum aos seus escolhidos se nós esperarmos. Às vezes acontece que nós escolhemos um bem que não bate com a vontade de Deus. Então fazemos biquinho, ficamos nervosos. Ezequiel se toma no meio de um vale de ossos secos. Deus pergunta para ele. Vocês acham que Deus perguntou para o profeta por quê? Se ele achava, porque é muito importante a nossa opinião para ser ligada à vontade de Deus, para que o milagre aconteça. Enquanto eu e você nos tomarmos do lado de Satanás, repetindo a barbaridade que ele fará ainda muito, por um bom tempo até que Cristo volte em nossas vidas, nós não veremos vitória em nossa vida. Ou estamos do lado daquilo que a Bíblia diz, ou estamos contra o que a Bíblia diz. E para você entender melhor esse discurso, é quando nós olhamos a vida de alguém extremamente desgraçado e dizemos assim: isso aí não adianta mais não. Mas esse morto não levanta mais. Será que você não viu que aquele caso não tem jeito? Esse menino já tentou levantar das drogas. Rosana, não é a primeira vez. Você está aconselhando esse cara aqui na sala do aconselhamento? Minha irmã, só vim te avisar que isso aqui é um caso que não tem jeito. Isso eu já ouvi muitas vezes aqui. Mas não foi uma nem duas vezes. Mas ali, naquela sala gelada, naquele tapete que eu ganhei, o sofazinho marrom de 2 lugares, eu pude assistir dentro do vale de ossos secos da vida de muita gente, que as pessoas só precisavam de que encontrassem alguém que orasse por elas e profetizasse.
E aí Ezequiel olha para Deus, todo perdido, sem razão, olhando aquele monte de defunto em volta dele. O que ele via não batia com a pergunta de Deus. Queridos, o que você vê não bate com aquilo que Deus quer fazer por você. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de repetir o cheiro do vale de ossos secos. Pare de contar a tua história de desgraça para o mundo, achando que isso vai fazer sucesso para você ganhar visualização. Não, é só na hora que dá aquele bilhão, aquele bololô enorme. Daqui a pouco aquele negócio todo mundo esquece, porque é vale de ossos secos. Quem vai pregar o vale de ossos secos somente vai continuar cheirando mal. Deus queria que ele pudesse ver a glória dele naquele lugar, e por isso Deus deu a oportunidade de dizer para ele. Mas Ezequiel foi esperto. Ezequiel nem demonstrou assim se tinha falta de fé. Ele disse: Senhor, o vale de ossos secos, tu sabes. E quando ele disse tu sabes, ele jogou para Deus. E é isso que eu aprendi a fazer na minha vida pessoal. Quando vem falta de fé, quando o milagre é para ser muito gordo, que eu olho aquela impossibilidade enorme. É um casal que chegou aqui na minha sala, que já se separou 3 vezes, o homem já traiu a mulher 24 vezes, a mulher 18 vezes e meia. E você olha aquele caso perdido, e aí Deus fala assim na minha mente: lembra do vale de ossos secos. Eu não vou te dar visão nenhuma, que você vai ficar com pesadelo, vai ficar com medo dos ossos. Rosana, eu já te conheço. Eu dei para Ezequiel porque ele deu conta da visão. Vai lá e lê. E profetiza sobre a vida desse casal, não as tuas profecias. Só para você saber o que é profetizar, eu peguei no dicionário agora de manhã, lá diz assim no meu querido amigo Aurélio: predizer o futuro por um dom especial ou por inspiração divina. E agora, eu não quero que você fique aqui com preconceito da palavra profetizar, porque eu já li no dicionário e eu vou te dizer: por inspiração divina. Repita a palavra de Deus em voz alta, e isso é profetizar. É declarar o que Deus já disse. Não é uma profecia que você inventou da tua cabeça, ou adivinhações sem causa, ou mesmo você sair por aí prevendo o futuro das pessoas. Não faça isso em nome de Jesus. O futuro a Deus pertence. Nós vamos compreender que o agora, o hoje, é a única coisa que nós temos em nossas mãos. Por isso que eu prego para o mundo todo Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês esperam. Queridos, Deus não vai mandar o bolo de aniversário um dia antes do aniversário. É no dia. O futuro é resultado daquilo que nós plantamos hoje. Como eu sempre digo para vocês, toda semente plantada um dia cresce. Escolha as suas sementes. Comece a arar a terra, plantar o seu futuro e deixa Deus te surpreender. Há pessoas que estão morrendo em depressão porque vivem em 2023. Há pessoas que estão perdendo a vida espiritual porque vivem em 2003. Alguns se prenderam demais ao passado, outros se desesperam demais com o futuro. E nos esquecemos que hoje é tempo de profetizar sobre os vales de ossos secos da nossa vida hoje. O profeta olha para Deus e, muito esperto, sem resposta, ele devolve para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. Então ele passa por uma prova de obediência. Deus olha nos olhos do profeta e diz assim para ele: então agora você profetiza. E ele deve ter ficado sem graça, mas profetiza o quê? Fala o quê? O que é para dizer? E Deus disse: profetiza a esses ossos, que eu colocarei neles o meu espírito, e eles viverão. Então só havia um detalhe. Ezequiel profetizou sobre os ossos, eles se juntaram, começou a crescer carne de tudo quanto era lado. Só que de repente, gente, Ezequiel vê um exército de gente morta no chão. Veio a carne, eles se ligaram, mas não havia vida. Então foi um momento que Deus disse para ele: agora eles só estarão vivos quando eu colocar dentro deles o meu espírito. Esse detalhe aqui eu acho um show que a Bíblia diz. Porque isso aqui é a minha história e a sua. Quando tentamos fazer alguma coisa na carne, quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando eu e você buscamos tentar até mesmo fazer as coisas para Deus, mas na carne, nós profetizamos, nós repetimos a Bíblia de cor, mas será que nós estamos vivos? Quantas vezes eu já estive morta viva, porque faltava o espírito, e se não tiver o espírito não é vida completa, é apenas carne, osso, andando, batendo para tudo quanto é lado. Você vai viver, você vai comer, você vai se casar, mas não terá uma vida plena. Por isso o nome da nossa classe bíblica, Vida Plena. Eles estão aí me assistindo hoje. Nós queríamos muito que as pessoas da Central, essa foi a ideia que Deus nos deu, viessem estudar a Bíblia conosco, mas não para decorarem as doutrinas e saírem repetindo, para irritar aqueles que não acreditam no que nós acreditamos. Não. Nós queríamos mostrar a doutrina verdadeira para que eles pudessem entrar o Espírito e viverem uma vida plena, a ponto de que o mundo olhasse para vocês e dissesse: a gente é tudo diferente.
Eles são um povo diferente. Olha aí, estão enterrando 3 da família com Covid e pediram para cantar na hora do enterro do parente. Que gente é essa? Aí chega no enterro e descobre, a gente que acredita na ressurreição, que sabe que por pouco tempo ficará longe dos seus parentes. É gente que crê na palavra de Deus. E o profeta, quando profetizou naquele vale de ossos secos, ele compreendeu que ele podia falar o que ele quisesse, que o trabalho ficaria pela metade. Mas Deus sempre amou trabalhar em parceria. Por isso, vai levantando seus talentos. Vai pensando o que você vai fazer para Deus. Porque Deus ama a parceria. Ele nem precisa de mim e de você. Mas Ele gosta de chegar perto e dizer, faz alguma coisa, vai, liga essas carnes aí, eu vou deixar você ligar. Só que os mortos não levantavam, estavam os defuntos jogados para todo lado. E aí Deus fala, agora o meu espírito vai entrar neles e eles vão viver. Então se levantou um exército. E aquele povo começou a se levantar, e eles começaram a respirar, eles começaram a pedir água, eles começaram a enxergar, e as funções voltaram ao normal em minutos. E Ezequiel, apavorado e feliz, ao ver naquela visão, só que ele não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Até que Deus chega para ele e fala, essa visão é sobre o meu povo. Assim estava o meu povo, seco, sem esperança, deixaram os meus caminhos, abandonaram a palavra de Deus, se meteram em pecados horrorosos, que o povo sempre gostou de pôr tamanho, né? Tem o pequeno, o médio, o grande, igual quando a gente compra suco de laranja na lanchonete, pergunta no caldo de cana da feira domingo de manhã, você quer de 300 gramas, você quer de 500, ou você vai levar uma garrafinha? É assim que nós fazemos com os pecados. Tem os pecados de 300 gramas, o de 500 e a garrafinha. Mas Deus olhou e disse, eles deixaram o primeiro amor, eles foram buscar outros ídolos, e eles acabaram colhendo a consequência das escolhas que eles fizeram. Mas eu porei o Espírito dentro do meu povo. E se eles se arrependerem, eles vão voltar para mim felizes, porque eu já estou de braços abertos esperando esse povo. Porque eu já havia tido planos especiais para esse povo. Eu os deixei fazer a sua própria vontade, porque eu não posso recolher o livre-arbítrio que eu dei para o meu povo. Nessa manhã eu gostaria de olhar nos seus olhos e perguntar, o que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus tem te dado para você? Como tem sido a sua vida todos os dias com as escolhas que você faz, desde o momento que acorda, queridos, desde o momento que eu acordo, eu preciso fazer uma escolha. Porque se eu olho para o meu WhatsApp, acabou minha comunhão. E quantas vezes eu vou de novo primeiro para o WhatsApp? E aí as pessoas começam a falar. E vem as demandas do aconselhamento. E vem os recados, as notícias tristes e felizes. E eu me vejo sentada na cama, de pijama de bolinha vermelho. E olhando para o WhatsApp, para depois olhar para Deus, pedir desculpa e entrar em segundo plano. Ali de qualquer jeito, na prece, vai o dia vai embolando. Mas não vai embolando porque Deus me castigou. Vai embolando porque a minha primeira escolha foi essa. E Deus deixa o livre-arbítrio. Rosana, de manhã ou WhatsApp ou vem comigo. No dia que eu consigo ir com Deus é outra coisa. Eu não encontro fila no festival. Está chovendo aquela tempestade, a primeira vaga é a minha. Quando eu encontro Deus de manhã, no primeiro momento, quando as pessoas vêm com as demandas, essas pessoas já vêm compreendendo todo o plano que Deus tem para cada uma delas. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Nós lutamos para buscar a nossa vida em primeiro lugar. Nós lutamos pelo sustento, nós colocamos a palavra de Deus muitas vezes em segundo plano. E foi isso que o povo de Israel fez. O povo de Israel havia magoado muito a Deus. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que todos nós temos o nosso vale de ossos secos. Há áreas de nossa vida que estamos em desespero. Nessa fase do Covid-19, você que sabe o que está acontecendo nos hospitais, você já sabe que as UTIs estão lotadas, as pessoas já perderam seus familiares, as pessoas disseram que a vacina surgiu, alguns querem tomar vacina, outros não. Não pensem que a vacina resolverá o problema das pessoas. O que vai resolver o nosso problema é a volta de Cristo, e é por isso que eu e você temos que pregar. É por isso que nós não podemos desistir, porque estamos aqui de passagem. No meio desse vale de ossos secos que eu e você vivemos hoje, ainda existe esperança para o povo de Deus. Você dá um amém bem alto? Quem aqui faz esse amém só para me animar? Porque eu sei que lá em casa eles falaram um amém. Louvado seja Deus pela minha vida e a sua. Todos nós temos o nosso vale de ossos secos. Há áreas em nossa vida que foram mortas por escolhas erradas que fizemos no passado. Há pessoas que não se perdoaram de coisas que fizeram há 20 anos e carregam os ossos assim, ó, nas costas. Quando eles vêm para o aconselhamento, eles sentam, geralmente com uma bolsa bonita, uma saia bonita, mas daqui a pouco sobe o cheiro ruim. Aí eu falo, tem osso seco aí. E aí a gente conversa um pouquinho, não demora 15 minutos e aqueles ossos começam a saltar das bolsas chiques, começam a sair dos bolsos, de dentro das carteiras, de dentro do coração, e quando eu vejo, está na minha salinha, vale de ossos secos. Eu já sei o que é para fazer.
Deus falou, Rosana, profetiza. E é por isso que eu nunca dou os meus conselhos. Eu vou para a palavra de Deus. E eu busco na palavra de Deus o que as pessoas precisam. Porque, queridos, eu posso dizer para vocês, somente Deus poderá resolver os nossos problemas. Você pode vir se aconselhar comigo, vai ser super bem-vindo, mas não se iluda que eu vou resolver sua vida. Eu estaria mentindo para você. Eu posso te mostrar um bom caminho. Eu posso profetizar, que é declarar aquilo que Deus tem para você. Eu posso te mostrar todo o caminho, mas a escolha é sua. Existem pessoas que estão vivendo hoje, nas áreas mortas de sua existência, muita dor. Há aqueles que estão endividados até o teto, até o último fio do cabelo e não conseguem ver saída. Entram em desespero, choram, buscam saída, buscam empréstimos em todo lugar. Mesmo assim não colocam a vida financeira em dia. Pode ser um vale de osso seco. Talvez esteja falando para alguém que nessa manhã possui um vale de ossos secos em relação aos seus filhos. Seus filhos estão mortos, sem saída, não têm mais vida, não querem mais vir à igreja, não podem ouvir mais música evangélica. Talvez eu fale para alguém que, como a minha amiga que está me assistindo agora, o seu filho tenha decidido a ser ateu. E por muitos anos, minha amiga que me ouve agora na Flórida orou sobre o vale de ossos secos do seu filho Chris. E o seu filho, há poucos meses atrás, voltou para Deus, se entregou para Jesus e Deus injetou o seu espírito no menino. E se vocês olharem a conversa do menino, gente, a gente até ri. Está muito interessante aquele menino andando de Bíblia na mão, quando não poderia ser feita uma oração no almoço de família. Todos corriam antes. O menino vai chegar, ele é ateu, daí vai ficar de mau humor. Faz uma oração rápido, maninha. Faz uma oração rápido. São família nordestina maravilhosa. Maninha chegou, paiinho chegou. Mas daqui a pouco vai chegar o garoto ateu e a gente tem medo que ele desista do almoço. Então faziam uma oração rápida. Hoje o menino não come sem oração. Sabe por quê? Não é porque nós somos fortes na oração, não, gente. É porque o Espírito é gentleman, ele é educado. Você chama, ele vem. E quando você convidar o Espírito para entrar nas áreas mortas da sua existência, a sua vida vai mudar. Isso não é propaganda enganosa. Eu vim aqui hoje, não na minha autoridade, mas andando na autoridade do Cristo, que tem restaurado a minha vida todos os dias. Não será fácil, amigos. Não se iludam. Não será contadinho ali os 7 dias de oração que nós fazemos juntos. A corrente é maravilhosa, mas nem sempre será resolvido em 7 dias. Você precisa pagar o preço do tempo, da espera e continuar profetizando. Já expliquei o que é profetizar. Não é você bater na cabeça dos outros como fizeram na minha há 12 anos atrás. Levei um biblião na cabeça, amigos, bibliada. E as pessoas dizendo para mim, levanta, levanta. O que você está passando é uma armação do diabo. E ali pregava-se o diabo e eu comecei a ficar apavorada. Com leque eu me abanava e consegui correr dali. Amém por isso? Porque Deus tinha o vale de ossos secos para eu ficar nele por muitos anos. Para poder andar em autoridade divina, para dizer aos outros o que realmente funciona nessa vida. Qual é o seu vale de ossos secos hoje? O que já foi? Pensa aí, mas não conta para ninguém, por favor. Porque quem está do lado não pode te ajudar. Vai bater a mão no seu ombro, vai ser educado, vai orar por você, isso ajuda muito. Mas quem vai pôr o Espírito nesta situação da sua vida é o Senhor Deus, porque Ele fala e faz. Ele colocou aqui no Vale de Ossos Secos essa história para nós. Ele deu a Ezequiel isso para que ele pudesse contar. Naqueles ossos representavam a nação de Israel, que após muitos anos de desobediência a Deus, foram entregues nas mãos dos inimigos. Queridos, não amaldiçoe os desobedientes. Eles vão ser entregues nas mãos do inimigo pelas suas escolhas. E se não tiver uma alma viva que ore por essas pessoas, eles não vão voltar, porque o Satanás quer levá-los de vez. Engana essa gente, que muitas vezes com suas fraquezas e suas recaídas e os seus pecados que eu e você os temos, eles irão ser escravos do inimigo. Veja o povo de Deus. O povo de Deus estava escravizado. A cidade de Jerusalém, gente, estava arrasada. Toda em ruínas. O templo estava em pedaços e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. Para você que mora fora do país, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que é deportação? Você chega, te colocam naquela salinha, fazem algumas perguntas, você passa o dia inteiro sem ir no banheiro, não é verdade? Te dão um copinho de água, te botam no mesmo avião para que você volte para o seu país. A deportação é algo traumático. Alguns não superam nunca quando passam por uma deportação, pois é triste ser devolvido, ser deportado. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam em ruínas, eles não tinham mais esperança. O pior, tudo isso era fruto do pecado do povo, não era o castigo de Deus.
perseguindo o povo que ele tanto amava. Não, aqui entra novamente o livre-arbítrio. Basta uma escolha sua, hoje de manhã, e sua vida vai mudar. Pois Deus espera até que as nossas petições amadureçam, diz Isaías. O Senhor tem misericórdia todos os dias. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Por isso que é todos os dias que eu e você temos que pedir o Espírito para o nosso valão de ossos secos. Quantos ossos secos você tem na sua casa? Você está olhando para o teu cônjuge agora e já está com cara de osso seco? Já está com cara de caveirinho olhando para você, parece que morreu? Profetiza na cabeça desse homem, não precisa bater bibliada não. Você só olha para ele, ora e diz: assim diz o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Para você que secou a tua área financeira, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para você que tem aí uma empresa que está quase explodindo de falência, faz uma sociedade com Deus, menino. Eu estou te falando, eu conheço vários empresários aqui que não quebraram, porque eles fizeram com Deus, o dono da prata e do ouro, o seu acordo. E vos abrirei a janela dos céus, diz Malaquias, até que falte espaço para conter. Mas nós preferimos olhar os jornais da televisão. Nós preferimos ficar olhando quando dá problema na bolsa. Queremos fazer as contas porque o dólar está muito alto. Para com isso, a moeda de Deus é a mesma. O Senhor nunca deixou os seus filhos passarem necessidade, a não ser que eles fizessem a escolha. O que plantaram, colheram. Ali os ossos estavam mortos, reviveram, o Espírito entrou. Tudo isso era fruto do pecado da nação. Eles não queriam mudar de vida. E eles não perderam somente o seu espaço, a sua terra, os seus amigos e tudo que eles tinham. Não secou somente a vida espiritual daquele povo, gente. Secou também a esperança daquele povo. A escravidão era uma realidade constante na vida deles. Se sentiam mortos, seco como os ossos, e era o fim. Hoje eu pergunto se alguém que me ouve hoje está numa situação que acha que é o fim. E eu te convido nesta manhã a experimentar de que quando Satanás diz que é o fim, Deus diz para mim e para você que é o começo. Satanás chama Maria Madalena em praça pública e diz: é o fim, vai ser apedrejada. Jesus olha para ela e fala: eu também não te condeno, vai, não peques mais, era recomeço. Satanás disse para Jacó: foge, você roubou teu irmão, roubou a primogenitura, nunca mais vai olhar o rosto da sua mãe, seu sem vergonha, salafrário. Jacó sai com a mochilinha na mão, cheirando animal que tinha enganado o pai. A ficha caiu dias depois, porque na hora da gente pecar tudo é uma ótima ideia, viu? Fica a dica, hashtag fica a dica. Na hora de inventar um pecadão ali, tudo é uma delícia. 5 minutos depois a ficha cai, porque Satanás está junto ali com uma equipe. Mas é sua escolha. Você precisa, em nome de Jesus, escolher o que Deus escolheu para você. Pode demorar, as pessoas podem não acreditar em você, mas escolha Jesus. E Ele soprará vida nas áreas mortas de sua existência. Satanás diz que era o fim para Jacó. Anos depois, Jacó fica mais rico do que saiu da cidade. Mas não dá para combinar isso. Eu deixaria Jacó pobre, pelo menos assim, com limite no cartão de crédito, por tudo que ele fez com o irmão. Mas Deus não. Deus, Ele quando vê o nosso coração e quando Ele perdoa, Ele faz um trabalho completo. Então Jacó recomeçou. Vejam Abraão. Abraão saiu da sua terra e quase mata o próprio filho. Mas no Monte Moriá, Satanás dizia: é o fim. Yes, ele não vai conseguir. Vai ter que matar o menino, esse cara não vai dar conta. Ele é apaixonado pelo menino. O menino é o centro da vida dele. Ele sobe o Moriá, rastejando. O menino perguntava, puxando a túnica: pai, e o cordeiro? E o inimigo em volta, vibrando. Na hora de descer o cutelo, Deus disse: é recomeço, porque foste fiel a mim e não me negaste o teu único filho. Você vai voltar para casa para comer bolachinha de castanha, Josi, com a Rebeca. Eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que for entregue a Deus, o Senhor cuidará para nós. Então, Deus tinha dado para eles uma promessa. Deus tinha dito para o povo que quando eles chegassem ao fundo do poço, Ele os levaria de volta para casa. Deus havia prometido, através do sonho e da visão de Ezequiel, o que Ele faria pelo seu povo. Essa mensagem hoje é para quem perdeu a esperança. Deus já deu esperança antes de perdermos, mas nós centramos demais nas circunstâncias. Nós exaltamos demais os nossos problemas. Nós colocamos os nossos problemas em tanta evidência que Satanás usa isso como uma grande brecha para que eu e você não possamos usufruir do que Deus profetizou a nosso respeito. Porque se eu e você levássemos Bíblia a sério, cá entre nós, só olhando bem nos seus olhos agora, se eu e você levássemos Bíblia a sério, talvez não estivéssemos no desanimão que estamos hoje.
Talvez nós estivéssemos profetizando desgraça, não vai dar, não vai conseguir, não vai ter jeito, isso não funciona mais, não tem saída para mim. Ninguém nunca viu esse tipo de negociação. Ninguém nunca viu isso acontecer. E é por isso que vai acontecer para você. Seu bonito vai acontecer para você, porque ninguém nunca viu. E alguém vai ver um homem aí se levantar pelos seus filhos e decidir amar sua família, restaurar seu casamento, recomeçar, porque a palavra de Deus te dá autoridade e capacidade do céu para fazer isso. Mas não pensa que é uma obra sua, não faz fiasco, promete. Vai sair por aí, testemunhando todo bonito, falando assim, ai gente, ó, eu vou falar para vocês, eu vou dar uma palestra aqui que eu vou dar a fórmula. Eu tenho 2 itens. E aí você conta 2 itens ali, ó. Ah, eu dei de presente flores. Mas para com isso. Levanta e profetiza, sobe num púlpito e diz, o poder de Deus veio me visitar. Isso não tem a ver com feitos meus, mas com o plano de Deus, de Jeremias 29:11. Por isso que a Sandra, quando falou de Jeremias 29:11, eu já me caio em choro. Porque foi a promessa que Deus me deu, desde que eu saí do ventre da minha mãe, mas eu não prestava atenção. Depois foi no acidente de carro, quando a perna foi esmagada, Jeremias 29:11. E hoje eu estou andando em cima das minhas pernas por causa de Jeremias 29:11. Porque Deus havia estabelecido um plano, queridos. Queria tanto que nessa manhã você acreditasse que Deus tem um plano particular para você. Não é um plano do combo, como no sanduíche, que nós estamos acostumados. Para com essa coisa, vem a batata, vem o refrigerante, o pão e o estômago doendo depois. Não, o plano de Deus é individual. Você precisa descobri-lo através da leitura da palavra. Através de uma escolha para mudar de vida, pedindo o Espírito para levantar vida nas áreas mortas de sua existência. Deus havia dado uma promessa para aquele povo, através da visão de Ezequiel. Os israelitas haviam pecado, mas agora a história começa a mudar. Aquele povo caiu a ficha, sofreram até arder o cabelo. E aí eles começaram a perceber que sem Deus, eles não poderiam mais ir em lugar nenhum. A Bíblia tem um verso que eu amo que diz assim, sem Deus, nada podeis fazer. Nada, nada, nada. Por isso não tenta sem Deus. Você quer ir sozinho na carne, você vai se estourar todo, desculpa te falar. Porque não tem um caminho bom sem Deus, principalmente para você que já conhece. Você pode andar por muitos lugares, mas o Espírito do Senhor, quando você pedir para entrar em você, vai te trazer de volta. E assim como o povo de Israel, queridos, é assim que Deus trabalha. Ele fala e faz. Vocês leram na Bíblia? E é interessante que Deus diz aqui na história, né? Eu disse que eu ia tirar vocês das suas sepulturas. Quem aqui já não se sentiu dentro de uma sepultura, querendo que a terra caísse por cima? Eu já me senti assim. Hello? Alguém aqui, ó, na turminha? Tem uma moça lá atrás. Olha, o Jorge se sentiu assim, meu amigo, eu sabia. Quem mais? Tem mais alguém que já se sentiu assim? Eu também. Quando você se sente numa sepultura, sabe como é estar na sepultura? Eu nunca estive na prática, tá? Talvez um dia eu grave uma palestra lá para ver como é. Mas vou te dizer, a sepultura é um lugar escuro, frio, gelado, não é para gente viva. É para pessoas mortas. E alguns vivem hoje, dentro dos seus lares, de suas igrejas, de suas vidas em todas as áreas, uma sepultura muito triste. Mas vejam que a morte e devastação que eles viram ali seriam transformados em vidas e bênçãos. Por vezes nos encontramos assim também, sem esperança, e a única saída parece ser desistir e morrer. Quando isso acontecer com você em qualquer momento, anote o meu último conselho aqui da Central. Anota no teu cadernão, como eu digo lá para o povo do Fogo do Conselho, e pendura na geladeira. Quando você se sentir sem saída e a morte for a única saída para você, eu quero muito que você profetize e leia em voz alta aquilo que Deus prometeu para você. Talvez eu e você não saibamos o poder da palavra de Deus ainda, porque não colocamos em prática. Aprendemos a decorar os versos de infância que a nossa mãe nos ensinou, mas na hora que o dinheiro acaba, nós exaltamos o mercado econômico e falamos da economia que está para acabar. Nós nos esquecemos que José viveu numa terra de angústia e prosperou e foi o príncipe do Egito. Nós nos esquecemos que Deus enviou corvos e comida na caverna para Elias. Nós temos tanto medo do fim do mundo que ninguém está querendo terminar até o finalzinho do estudo ali, achando que vai ser morte eterna. Eu posso te dizer, nós precisamos estudar a Bíblia para compreender o que Deus quer de nós. Clame a Deus em voz alta. Chore com Deus até o teu reservatório de lágrimas secar. Não fique achando que chorar é pecado. Eu não sugiro que você chore de dia. Eu, quando dormia aqui no quarto da igreja, cheguei e chorava tanto, mas chorava só de noite.
Eu tinha o horário marcado. De noite chorava e punha uma almofada na cara para o irmão Luiz não ouvir, porque eu chorava alto. A minha razão do choro era um grito de muita dor. E de dia eu descia para o aconselhamento, pregava a palavra, porque o Senhor havia me ensinado de que se eu fizesse o trabalho dele, ele cuidaria de mim, então não há o que temer. Não há dúvida, você vai aos pedaços, vai chorando, vai se sentindo incompleto, mas vai. Sabe aquela coisa que você não pode parar? Você precisa que a sua vida ande até o seu milagre chegar. Não sente na calçada de casa, olhando os milagres dos outros e dizendo que Deus tem senha para resolver os nossos problemas. Deus não tem senha como no supermercado, não. Ele tem propósito. Não existe um que ele resolve primeiro, o outro depois, o outro tem que esperar, não. São propósitos individuais. E se você andar naquilo que diz a palavra, você receberá, diz a Bíblia, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, queridos, isso não é fórmula mágica de sucesso. Isso é um convite a confiar naquilo que há anos atrás o Senhor escreveu através dos seus profetas e que tem sido experimentado ao longo dos anos como a única coisa que funciona para os dias que estamos vivendo: palavra de Deus e confiança nos seus planos, andar em obediência. Vocês acham que Ezequiel, quando viu aquela turma tudo caído morto, não pensou assim: que fiasco, hein? Senhor está mandando eu profetizar, e se eles não levantarem? Mas ele era obediente, ele não questionava. Um dos segredos do sucesso da sua vida espiritual é ser obediente a Deus, sem perguntar para quê, para onde, e simplesmente fazer o que Deus te pede, pois nisso se encontra descanso, alegria, saúde espiritual e física, e entender que o Espírito do Senhor vem para levantar as áreas mortas de nossa existência. Leve Deus a sério, queridos. Incrível, nós acreditamos em tudo que o jornal diz. Veja o WhatsApp. O meu não estou dando conta mais. Todo dia vem uma coisa da vacina. Quando eu vou lá conferir no Google, pois não tem nada a ver o que a pessoa falou. Estou ficando nervosa com isso, porque ela pegou de algum lugar que alguém passou, que ela acreditou. E pode perceber, quanto mais terror na notícia, mais vai. Aí aquilo passa rapidinho. Aí eu tomei a decisão de ler a palavra de Deus, descansar no Senhor, esperar para ver como vai ser o ano que vem. E enquanto está todo mundo apavorado com a vacina, eu estou lendo a palavra de Deus, decorando alguns versos, escrevendo uma série nova para o ano que vem. Porque não deu tempo de fazer a das formigas aqui. Pastor André estava de olho para fazer a das formigas. Que eu fiz a das abelhas, vocês viram, né? Fiz o jardim, a da casinha, a das formigas. Aguarde. Logo, logo eu vou fazer com vocês a série das formigas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós vamos aprender muito com a palavra de Deus, enquanto o mundo enlouquece. Nós que somos o povo de Deus, deveríamos estar de joelhos, chorando pelo nosso vale de ossos secos, profetizando vitória na vida das pessoas e agradecendo a Deus por aquilo que Deus fará, mesmo antes de receber. Queridos, isso se chama fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que nós pegamos para nós e tomamos posse, como diz a minha pastora pentecostal, de uma igreja que está me assistindo agora. Você que é da igreja Renascer, que está aqui comigo hoje, vocês sabem que eu amo vocês, meninas. E elas dizem: Rosana, eu declaro sobre sua vida vitória. E eu digo para elas: em nome de Jesus eu recebo. Aprenda a declarar vitória na vida dos outros. Aprenda a abençoar as pessoas que passam no seu caminho. Aprenda a abençoar os seus inimigos. Aprenda a não amaldiçoar aqueles que já estão no fundo do poço, onde suas ruínas já foram destruídas. Porque enquanto alguém está deitado no pó, alguém da sua família precisa estar de pé. Pode ser que a sua história demore para ser reconstruída, como foi a minha. Pode ser que demore. E tem horas que aquilo parece que não vai para lado nenhum. E tem horas que você se sente sozinho. E tem horas que você não encontra parcerias de oração. E tem horas que você encontra as pessoas apenas te assustando no meio da noite, te aterrorizando mais do que você já está. Mas nesse momento não é momento de desistir. É hora de fechar a porta do seu quarto. Entra no teu aposento. Ora ao Deus eterno que no céu está. Ele está te ouvindo. E Ele virá ao seu encontro com o seu espírito. Ah, queridos, os israelitas tiveram que esperar por muitos e muitos e muitos anos. Mas a profecia foi cumprida. Esperar por alguém que vem é uma delícia. Agora, quando você tem dúvida que a pessoa vem, você não espera, não. Jesus vai voltar. E nós estamos esperando Jesus voltar. Fica firme na promessa.
Se nessa terra você não receber algumas coisas que você queria, você vai ter coisa muito melhor no céu. Essa coisa de ser humano aqui já está dando gastura na gente. As pessoas estão trocando o certo pelo errado, o certo pelo duvidoso. A sociedade está de plástico, o que era bonito ficou feio, o que era feio ficou bonito. As pessoas estão sem rumo. E sabe qual é o rumo certo para que essas pessoas encontrem a verdadeira felicidade? É quando elas conhecerem a pessoa de Jesus. Eu não sei se você sabe quem é Jesus, mas Jesus aparecia nos barcos de noite para pessoas aterrorizadas em meio de tempestade. Jesus visitava a casa das prostitutas e de ladrões como Zaqueu. Jesus andava assim, com pecadores. E o tempo todo ele comia com eles, se envolvia com eles para trazer o que aqueles pecadores não conseguiam ter em grande jornada. Algumas pessoas não conseguirão voltar, a não ser que eu e você façamos jejum e oração por elas e estendamos o cetro para que elas possam vir, como fizeram lá na história da rainha Esther. Ela não podia falar com o seu marido, ela não podia chegar e estender o cetro sem autorização. Ela ora e jejua 3 dias. E aquela mulher, porque uma mulher parou de pentear cabelo um dia e resolveu ajoelhar, sabe o que ela fez? Salvou a nação judaica inteira. E se hoje nós temos os judeus aí fazendo as festas de Yom Kippur, trazendo a contribuição linda que eles trazem para a nossa sociedade, é porque um dia uma mulher parou uma nação para orar e jejuar 3 dias. Hoje eu queria dizer para vocês de que eu me identifico demais com esse texto. Eu me identifico porque quando eu cheguei aqui em Curitiba, vocês conheceram parte da minha história. Pastor Iglesias era meu amigo, começou a descobrir o que eu vivia na Flórida. Na Flórida eu passei por uma catástrofe pior que tsunami, pior que furacão Vilma. Que o furacão Vilma eu passei por ele. Foi um dia trancado num banheiro com o Inário, o meu esposo, o meu filho era pequeno. E eu vi o furacão levando a minha ameixeira assim com a mão por uma janela. Aquilo tudo eu sobrevivi. Mas depois veio o tal do danado do divórcio. E eu queria dizer para vocês, divorciados, eu sei o que vocês vivem. E foi por isso que Deus me permitiu passar por tudo isso. Porque todo aquele que se preze, que acha que tem alguma profissão, vai ter que entender o que as pessoas que vêm até você passam. E eu queria dizer para vocês, quando vocês me conheceram, eu já estava divorciada, eu vim para cá, assim, aos pedaços para o Brasil. Vocês não perceberam que eu estava aos pedaços, porque as roupas seguravam os pedacinhos. Mas quando eu chegava lá em cima naquele quarto, eu sabia quem eu era com meu filho Christopher. Mas antes de vir para cá, eu tive uma vida. Um dia eu tive um casamento. E vocês podem até ver a foto, inclusive eu cantei no meu casamento. Um dia eu tive um casamento. E vocês vão ver a foto do casamento agora, olha lá. Pastor Bechara e pastor Kowalczuk que nos casou. Cantei a música do pastor Iglesias, o povo deu bastante risada. Foi um momento meio entretenimento e ao mesmo tempo louvor, porque não sabíamos cantar, mas tentamos. Ali temos mais uma foto, eu e o Fábio, o nome dele é Fábio Alves Pontes. Casamos, fomos muito felizes por 14 anos. Tivemos uma família, vejam a gente ali na igreja. Estamos ali, na porta da igreja. Temos ali o nosso filho Christopher, foi um presente. Ali a minha casa, passávamos o Natal juntos, aquela lareira ali, ali somos nós em Minas, numa viagem que fizemos com a minha irmã Raquel e o Marcondes. E tivemos uma família normal. E eu quero falar nessa manhã para todos que têm uma família normal. Todos nós temos os nossos desafios. Todos nós passamos por muitos problemas. E um dia, uma tsunami entrou dentro da minha casa. E quando essa tsunami entrou, queridos, eu costumo dizer assim, é como se Satanás tivesse passado na rua de casa, na NW 52 Court, e ele entrou no condomínio Benian Estates, e ele passou com uma sacola bem grande, e naquele dia, Satanás levou quase tudo que eu tinha, no mesmo dia. Porque no mesmo dia que o meu esposo sai de casa, a dona Jacira falece no Brasil. A minha mãe querida. Eu tive as 2 perdas no mesmo dia e eu não sabia por quem eu chorava. Mas naquele dia, algo muito especial aconteceu. A dor começou a tomar conta do meu ser inteira. Eu não sabia o que eu fazer. Eu me sentia muito só. Eu me sentia sem família, porque eu morava fora de um país. Eu me sentia sem amigos, porque no meio de uma crise você fica sem amigos, e eu vou te agradecer a Deus, porque eu fiquei sem amigos para aquele período. Porque quando chegamos no fundo do poço, nós precisamos descobrir quem nós somos e quem é Deus. Chega de pendurar nos outros. Vai chegar uma hora que não adianta você grudar nos outros, é você e Deus. E é por isso que eu gosto da música do Delino na Marçal, quando ele diz, é você e Deus, não conta teus projetos para ninguém, vai você e Deus, sofre você e Deus. Porque quando te tirarem do fundo do poço, você vai agradecer tanta gente, vai ter uma lista tão grande, que eu tenho certeza que você vai esquecer de Deus. Naquele momento, queridos, Deus jogou uma corda para mim.
Eu sofri por muitos anos na Flórida e Satanás foi levando muitas coisas. Ele levou o meu esposo, ele levou naquele momento o meu coração cheio de esperança, de noiva que eu tinha sido, onde eu havia escolhido o meu esposo no momento de sermão em Americanópolis. Quando a gente se conheceu, ele levou as minhas histórias, ele levou meu álbum de casamento, mas ele não conseguiu levar uma coisa, uma Bíblia que eu tinha em casa. Porque no dia que isso aconteceu, eu senti muita vergonha. Era o primeiro sentimento de quem divorcia, dá um yes aí, você que está na internet, é vergonha. Porque nós temos que passar por vários interrogatórios e aquilo deixa a gente muito mal. Então eu fui para o closet da minha casa e eu nunca me esqueço. Com aquela Bíblia que vocês conheceram, que eu mostrei na quarta noite, eu me ajoelhei, coloquei o rosto no chão e eu disse para Deus, aonde que eu enfio essa vergonha que eu estou sentindo? Porque agora eu sou pregadora do evangelho, meu lar foi destruído, eu não estou entendendo o que está acontecendo, as pessoas querem respostas e eu não sei dar resposta para elas. E aqui fica a hashtag, a dica, para você parar de perguntar para os outros, o que aconteceu no casamento? Faz isso não judia da gente. Já está doendo o divórcio, já perdeu família, ainda tem que responder questionário. Fica com as tuas respostas, fica com o que as pessoas dizem, porque as pessoas vão falar muito. E anota tudo, fica com as tuas respostas e poupa quem está sofrendo. E naquela semana, quando eu deitei a cabeça no chão, que eu não tinha mais para onde ir, eu abri a Bíblia a olho e as lágrimas caíam no texto, pus o meu óculos de leitura e lá estava escrito assim, pela dupla vergonha que você está passando dentro dos meus átrios, eu vou te dar dupla honra dentro da minha casa, porque não serás mais a rejeitada, mas eu serei o teu marido. E quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Deus está falando para mim. E eu andava pela casa de madrugada chorando, o Christopher dormindo. Eu falei, Senhor, me dá confirmação. Pede sempre confirmação. Alguém toca o telefone às 2 horas da madrugada. Alguém de Washington ligando, dizendo, irmã bem-vinda, quer falar com você. Irmã bem-vinda. Quando ela ligava, você tinha que parar. Cega dos 2 olhos, mandou o filho para a guerra. Vivia sozinha em Washington, uma mulher de oração e de jejum. Me põe no telefone com a Rosana, é urgente. Deus me acordou de madrugada. Tem promessa para ela, Deus me falou que ela está sofrendo. Ela não está tendo quem anima, por favor, tem promessa. E então a pessoa põe a irmã bem-vinda no telefone e ela diz assim, querida, o que você acabou de ler na Bíblia é uma realidade. Deus manda dizer para você que agora Ele te levanta. Assim diz o Senhor, para libertar os cativos, para ajudar os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, Isaías 61. E Deus vai te usar com grande poder. E que você não tenha vergonha, porque nós não devemos nos envergonhar das oportunidades para ir mais além. Fechei a Bíblia, chorei a noite inteira. 1 ano e 6 meses depois, vocês sabem a história. Estava vindo para Curitiba, a pastora Iglesias me convidou, vocês me aceitaram e 10 anos se passaram. Mas eu posso te dizer uma coisa, a cada dia longe do Fábio, eu chorava e orava, mas não contava para ninguém. Porque quando você começa a contar para ninguém as promessas dos outros, para as pessoas, elas te deixam apavoradas, porque a promessa foi para você e não para eles. Então eles começam a olhar as circunstâncias, eles veem o fedor do osso, eles veem o que a pessoa está fazendo, eles pegam as notícias e vivem disso. Sabe por quê? O vale de ossos secos é seu. Se você não focar no que Deus falou para você nessa manhã, você não vai ter vitória, menina. Levanta a cabeça, vê o que Deus te prometeu. Segura nas promessas de Deus e vai. Caminha, vai lutando. O pastor André disse que eu sou uma guerreira. Posso te dizer, uma guerreira que só perdeu. Que só perdeu. E como diz a música da Regina Mota, aquele que só perdeu, quem sabe só ganhou. Para de se preocupar com os outros, achar que você é o perdedor. Faz o que Deus está pedindo. Levanta a bandeira ensanguentada de Cristo. Eu vim do Brasil, fui recebida pela minha família com tanto amor. Morei na casa das minhas irmãs, passei por muita luta. Queridos, não teve um dia nos primeiros anos que eu subi nesse púlpito para pregar e que eu estava por dentro não derramando algumas lágrimas. E quando os casais saíram da minha sala, que eu aconselhava, eu ajoelhava na porta, e eu dizia assim, Senhor, quando é que esse milagre vai acontecer para mim? Eu já estou no número 812. E eu numero os casais que vêm até mim. Ficava numerando. E quando eles saíam, eu chorava e eu orava. Até que um dia, depois de algum tempo, o Senhor começa a trabalhar no escuro, no vale de ossos secos. E não adiantava, eu pedi oração pelo Fábio, para o mundo inteiro, todo mundo orou, todo mundo jejuou. E essas orações foram subindo a Deus como um incenso suave, diz a Bíblia. Só que nós não víamos.
Nós não víamos e Deus não deixa ver para você crer no milagre. E é por isso que eu vou dizer para vocês hoje. A Bíblia disse ali no Vale de Ossos Secos: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. Nós somos defuntos vivos sem a palavra de Deus e o seu Espírito. Nós somos defuntos vivos se nós acreditarmos somente nas circunstâncias e no que vemos. Eu vou dizer para vocês nessa manhã que Deus disse: porei em vós o meu Espírito. E como diz o Fernando Lucas com tanto carinho: Rosana, não é por força nem por violência, minha irmã, mas é pelo poder do Espírito. E é por isso que eu vou olhar no teu olho hoje e vou te dizer: o Espírito Santo existe. Para de acreditar em coisas que a Bíblia não falou. Porque Ele existe. Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã que Deus abriu a sepultura da família Pontes. Deus abriu a sepultura da família Fonseca. E Ele levantou o Fábio com a mão dele, o Espírito dele. E é por isso que hoje eu tenho a alegria, sei lá, se é honra, não sei a palavra. Mas hoje eu tenho o privilégio de chamar aqui na frente o meu tão amado Fábio. Tem gente que estava orando para eu casar, né? Até espalhei que era para orarem por um fazendeiro para mim. Se os fazendeiros estiverem animados, desistam, já foi preenchida a vaga. Posso te falar uma coisa? Vem cá, Fabião. Esse é o Fábio, o meu esposo que me deixou, gente, que foi embora. Deus foi lá. Deus foi lá longe. Ele foi na profundeza do abismo, porque Ele amou demais o Fábio. Nesse momento as nossas famílias estão assistindo. Está aqui, ó, minhas irmãs, o resultado de tanto jejum e oração. Dona Iraci, minha sogra amada, está aqui o seu filho amado, o Fábio. Ele voltou, gente, e me pediu em casamento. Vocês acreditam nisso? Ai, eu já não estava aguentando mais ficar solteira. Eu digo a vocês: vem cá, Christopher. Vem cá, Christopher. Eu digo a vocês que hoje Deus uniu essa família de novo para mostrar para mim e para você que quando Deus soprar vida nas áreas mortas da nossa existência, é isso aqui, ó, que vai acontecer. Não tem que explicar nada, eu não tenho mais nada para dizer. Só dizer para vocês agora que agora o Fábio vai para ficar com a pessoa mais importante da minha vida hoje, a nível ministerial, que é o pastor que me abraçou e me apoiou nesse último ano. E hoje eu quero louvar a Deus, porque a nossa família está em festa. Fábio hoje renova os seus votos com Deus. E eu fiquei muito emocionada ali na salinha quando eu vi a entrevista do pastor André com o Fábio, que foi personalizada. Ele olhava nos olhos do Fábio, o Fábio respondia. E aí o Fábio brilhava os olhos e eu tentando fotografar para registrar esse momento, mas no céu. Hoje, esse raio de sol que entra para mim é uma resposta. O céu está em festa, porque há 10 anos atrás, o que eu tanto pedi para Deus, Deus estava fazendo, gente, mas eu não via. Acredita que Deus está fazendo algo grande para você, porque Ele não fez para mim, porque eu sou mulher de oração, nem vem, viu? Nem vem para cima de mim falando: ai, segura aqui no meu manto. Deus fez isso, porque Ele nos amou demais, e Ele viu tudo que nós passamos quando meu lar acabou. Coisa terrível é você entrar num lugar e as pessoas olharem para você e disserem assim: coitada dessa mulher, olha o que aconteceu com ela. Hoje eu louvo tanto a Deus, porque Deus foi fiel. Ele precisava me lapidar. Ele precisava arrancar meus medos. Eu era galinha, eu não era águia, eu tinha medo de tudo. Eu era uma pessoa dependente, completamente dependente de pessoas emocionalmente falando. E hoje quem está pregando para vocês é uma mulher liberta pelo sangue de Jesus. E é por isso nesse momento que eu deixo com Curitiba e com todos que me ouvem ao redor do mundo o presente mais precioso que Deus poderia ter dado para mim e para o Christopher no Natal. Nosso primeiro Natal foi aqui, a Yara tinha feito uma árvore e nós dois ficamos sentados no pé da árvore, eu e o Cris olhando um para o outro, né, filho, lembra? Sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Era Natal e a gente sentia saudades de casa. Nós perdemos, queridos, praticamente tudo. Até a casa bonita que nós tínhamos foi embora. Mas para louvor e honra e glória do nome de Deus, não é casa que traz felicidade. Não é o tal do dinheiro gordo no Bradesco. Ai, como o dinheiro gordo anima.
mas não traz felicidade. Não é a opinião das pessoas na internet teclando que traz felicidade. Não se iludam, não se iludam. O que traz felicidade é a família da gente. E família não tem preço. Luta pela sua, porque o seu resultado será maior que esse. O Fábio fez uma escolha, foi uma escolha, e Deus visitou esse menino de uma forma que a gente vai testemunhar o ano que vem. Você vai poder assistir isso, você vai arrepiar o fio do cabelo, vai ficar de pé, quando você souber como o Espírito trabalha, como Ele trabalha em nosso favor, como Ele ama as pessoas que vão embora da gente. Fábio, você é muito amado. Assim como Daniel, Fábio, eu digo para você, antes mesmo que a gente tivesse orado, Deus já tinha respondido. Podia ter evitado tanta lágrima, né? Se soubesse que você ia voltar, menino. Seja bem-vindo, Fábio, à nossa família. Deus ama muito você, Fábio, amado, querido. Meu esposo, olha, agora eu posso falar que eu tenho esposo. Que delícia. Sempre gostei, gente, de marido. Como fazia falta. E no supermercado, um segura o carrinho. Eu tenho aquela cena, acho tão linda aquela cena, vai no mercado. Aí você olha para trás e fala assim para o marido: eu esqueci a azeitona, querido, você poderia pegar na seção número 8? Ai, como eu ia no festival pensando nisso. Aí eu falava: ai, que pena, não tem marido para pegar azeitona. Agora, ó, tá aqui, ó, vai pegar o azeitona para mim já amanhã. Pastor, faz o que tem que ser feito, não posso esperar um minuto mais. Que coisa mais linda, Rosana. Louvado seja Deus. Christopher, Fábio. Deus não poderia encerrar esse momento, né, da tua vida aqui na igreja de uma forma tão mais especial do que essa. Não tem como. Louvado seja Deus. A gente vai sentir saudades dessas mensagens, desses sermões, do pão de abobrinha, né, da tua mãe. Ah, coisa linda. Deus te abençoe, Rosana. Fábio, que coisa linda, que fantástico. Eu agradeço a Deus, Rosana, Christopher e Fábio, por poder fazer parte desse momento da história de vocês, né? Da história da tua vida. E a gente estava conversando lá atrás, né, agora há pouco. Amigão, tudo sepultado aqui, surgindo das águas. Quanto tempo eu tenho que ficar segurando ali? Bastante? Pouco? Ai, brincadeira, querido. Deus te abençoe, viu? Deus te guarde sempre. Ressurgindo das águas um novo fôlego de vida, um novo Fábio, uma nova vida. A Rosana, a gente comprou aí um presentinho de lembrança para vocês, né? Que também é um presente de casamento, para vocês lembrarem sempre, né? Um faqueiro, enfim, que colocando a mesa. E espero poder visitar vocês aí, sentar à mesa, né? Da família. Que Deus abençoe. Querido Fábio. Para o perdão dos teus pecados, a fim de sepultares a velha vida, ressurgires um novo Fábio, uma nova vida, o Fábio de Jesus, seguindo a ordem do Mestre, também atendendo ao desejo do teu coração, para teres o teu nome escrito lá no livro da vida do Cordeiro, e teres renovado e restaurado todas as coisas da tua vida, receberes o dom do Espírito, como ministro do Evangelho eterno. Eu invoco neste momento as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome deles é que eu te batizo nesta hora. Amém. Por onde andei, restaram os rastros de uma vida
vida irreal que carreguei, nem mesmo crer foi suficiente para reconhecê-lo em mim. Até que enfim você chegou e me ensinou o que jamais pude imaginar. Tua graça me abraçou e apesar de mim fui declarado filho. Tua voz me alcança onde vou. Não olha quem eu fui ou quem eu sou. Me aceita por amor e eu não vou mais resistir. Teu reino hoje chega para mim e reina agora em mim, então serei teu, para sempre teu. Por onde andei, restaram os rastros de uma vida irreal que carreguei, nem mesmo crer foi suficiente para reconhecê-lo em mim. Até que enfim você chegou e me ensinou o que jamais pude imaginar. Tua graça me abraçou e apesar de mim fui declarado filho. Tua voz me alcança onde estou. Não olha quem eu fui ou quem eu sou. Me aceita por amor e eu não vou mais resistir. Meu reino hoje chega para mim e então serei para ti. E então serei teu, para sempre teu. Amém. Deus seja louvado. Amém. Essa música que o Mateus cantou, há umas semanas atrás, o Fábio, lá em Miami, onde ele trabalha, ele coloca a rádio Novo Advento, que eu tenho parceria com a Novo Advento, com a Novo Tempo, mas com a Novo Advento eu tenho Gotas de Coragem. E ele ouvia todos os dias essa música. Ele diz: Rosana, você já viu essa música? É a minha cara. Teu, para sempre teu, é isso que eu quero ser. Ai, como combinava essa música no meu batismo. E eu já anotei. Já liguei para o Mateus super animado. Eu vou aprender a música. Imagina se não aprendesse. Olha que coisa linda. Teu, para sempre teu. Eu queria nessa manhã encerrar lendo para vocês: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Hoje a gente volta para a Flórida, gente, não é um adeus, é um até breve. O ministério que Deus me deu não vai acabar nunca. Aqui na Central eu vou continuar com o Fogo do Conselho, nós vamos continuar ligados pelas redes sociais. Ali está aí a nossa moderadora, que Deus mandou como um presente, colocando aí o meu canal, minhas redes sociais. Mas eu não quero falar de mim agora. Eu gostaria de finalizar dizendo para vocês nessa manhã: quem nesta manhã
Gostaria de entregar para Deus as áreas mortas de sua vida. Eu tinha um marido morto e Deus colocou carne e ossos nele. Mas somente quando o Espírito entrou, quando o Fábio permitiu, ele fez uma escolha e escolheu. Isso tudo aconteceu, não foram 10 dias, amigos, foram 10 anos. Derramado as lágrimas dessa escada. Quantas vezes eu vinha para cá orar e chorar, e todas as vezes, Marcelo, Deus estava aqui comigo. Só que eu não sabia o que Ele tinha para mim. Você sabia que Deus tem surpresas incríveis para vocês? Eu quero agradecer demais a Deus pela família que eu tive, a mãe que me gerou. Porque da família que nós viemos, nós trazemos muito dessa família. E uma coisa eu nunca vou esquecer que a minha mãe sempre dizia: Rosana, quando Deus vem, Ele faz uma obra que ninguém espera. Nessa manhã Ele quer fazer essa obra na sua vida. O que está morto que você gostaria que revivesse? Eu gostaria de te convidar para estudar a Bíblia comigo, porque Classe Vida Plena continua pela internet. Escreve aqui: eu aceito, eu quero uma renovação, eu quero o meu milagre. Eu quero que Deus sopre o seu espírito nas áreas mortas de minha existência. E tenham a certeza, Deus irá mudar a vida de vocês. Nessa manhã eu quero me ajoelhar nesse lugar delicioso pela última vez aqui em Curitiba. Vem, filho, aqui com a mãe para a gente orar. Eu quero agradecer demais tudo que Deus fez por nós nessa cidade. É tempo de ir, é tempo de voltar para a Flórida, ao chamado de Deus. Mas eu queria anunciar hoje para todos vocês que de lá nós já estamos de mudança. Essa era a surpresa que eu tinha para o final. Eu e o Fábio já fizemos preparativos para ir para um outro lugar. E este outro lugar é o céu. Nós não vamos ficar na Flórida muito tempo, queridos. E nós vamos nos encontrar lá. Vocês me aguardem ali, ó, em volta da praça ali, ó. Tem ali aquele lago de cristal do lado. Eu, o Christopher e o Fábio, pelo poder de Deus, estaremos lá esperando vocês. Nós vamos nos abraçar. Nós vamos pisar em ruas de ouro, mas eu não preciso de ouro. Eu preciso só da rua do céu. Nós vamos nadar no lago de cristal, mas aqui já perdi medo de água. Eu quero nadar com Jesus e lá nós vamos morar juntos a eternidade. Queridos, Cristo está voltando. Põe tua vida em ordem. Para um Fábio voltar depois de 10 anos, isso para mim é o maior sinal de que Cristo está às portas. E Ele tem pressa em reunir nossas famílias, em que você coloque todos os seus pecados e o lixo da sua vida na presença de Deus e não na boca do povo, para que Deus possa juntar todos aqueles ossos secos e dizer: eu falo e faço, e agora eu darei vida nova a vocês. Deus havia prometido tanta coisa para o Fábio que só agora eu estou lembrando. Eis que te darei um coração novo, Ele disse. Eu trocarei o coração de pedra por um de carne. Esse menino está chorando desde que chegou da Flórida, de emoção com o batismo. O preenchimento da ficha batismal foi com choro e foi com esperança de uma vida nova. E queridos, eu sempre pensava: será que vai dar tempo do Fábio voltar para eu e o meu filho? Cris chegou aqui tão pequeno, vocês se lembram disso? Mas entre a promessa e o cumprimento, existe uma ponte que se chama tempo. E o que você está vendo aqui hoje não é uma obra minha, mas inteiramente pelo poder do Espírito, para que você saiba que para Deus não existe nada impossível. E eu peço um grande carinho e presente a vocês de Natal, que ao assistirem a cena que vocês assistiram aqui agora, que fique gravado nos vossos corações o dia de hoje para a eternidade, porque para mim, para o Christopher e o Fábio, o ontem já não existe mais. E eis que faço novas todas as coisas. Poderoso, grande e maravilhoso Deus que nos céus habitas. Nessa noite, no mesmo altar, Senhor, que eu e o Cris ficamos aqui sentados. Quantas vezes íamos fazer o nosso lanche aqui embaixo? Aqui foi a nossa casa. Quantas vezes eu vim a esse lugar chorar de angústia por saudades. Ah, Senhor, como eu sentia saudades do meu lugar, da minha casa, mas principalmente do esposo que um dia havia me levado no altar e prometido ficar comigo para sempre. Senhor, obrigada, porque pela tua graça o para sempre está aqui e começa agora. Seu para sempre teu. Eu declaro, Senhor, e profetizo, segundo a orientação da palavra, que assim diz o Senhor. E a segunda casa será muito melhor que a primeira. E para cada lágrima derramada neste altar, eu terei para vocês 2 alegrias. Obrigada por todos que oraram por nós.
Eu não pude citar nomes porque eu magoaria o planeta Terra. Pessoas de todos os lugares, de todos os países oraram pela restauração do meu casamento. E quando achávamos que tudo estava perdido, após 10 anos de Curitiba, o Senhor nos entrega este presente de Natal, simplesmente porque Natal é Cristo e Ele não está mais numa manjedoura. O seu trabalho está no céu, andando de um lado para o outro, ansioso para voltar. O Espírito Santo ainda geme com gemidos inexprimíveis ao pé do altar e Deus continua no seu trono. Aqui está a prova de que Deus é juiz, Ele é justo. Deus é justo, justo e justo. Ele sabe tudo que nós passamos e hoje Ele nos visita com algo que sabemos que não merecemos, mas isso se chama graça. Te entrego agora a vida do meu querido pastor André, de todos os meus amigos de trabalho, nossa equipe tão amada, que eles continuem firmes. Eu te entrego os meus amigos amados de Curitiba, a igreja que o Senhor sonhou para mim. E eu não sei o que vai acontecer na Flórida, Senhor. Agora as pessoas estão entendendo para onde eu vou e qual é o meu chamado. Meu chamado, como eu te disse ontem à noite, é para fazer pão de abóbora. É para ser a sacerdotisa do meu lar. E dentro da minha casa ministrar para o meu esposo e para o meu filho. Porque Jesus está perto de voltar. Aceita nosso coração nessa manhã. Nos transforma à luz da tua vontade. Tudo isso eu te peço e te agradeço, não porque eu mereça, mas no doce e sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina em meu coração, eternamente, enfim. Amém.